Com o Natal chegando, as crianças esperam que Papai Noel chegue e entregue algum presente especial por ela ser uma boa criança no ano todo. A característica do bom velhinho é ser gordo, ter barba e cabelo branco, um gorro vermelho, uma roupa vermelha e nas suas costas um saco cheio de brinquedos. Algumas pessoas aguardam o espírito de Natal o ano todo e acreditam na clássica história do Natal. Mas você já ouviu falar em Krampus? Ele seria o lado sombrio do Natal. Ele seria o inverso do Papai Noel. Ele tem chifres, pés de bode, carrega um saco nas costas e aterroriza as crianças. É sobre isso que eu vou falar no vídeo de hoje. Uma tradução que existe especialmente na Áustria e na Bavária diz que na noite do dia 5 de dezembro, na véspera do dia de São Nicolau, que é a inspiração para o Papai Noel, o Krampus aparece para punir as crianças que não foram boas. Em algumas versões ele dá carvão. Já em outras mais bizarras, ele bate nas crianças com varas de bétula ou as coloca em um saco. E em outras bem mais bizarras, ele chicoteava e depois as engolia. O Krampus, além de ser uma lenda, é um ritual vivo. Nos Alpes, onde acontece o encontro entre Áustria, Alemanha e Itália, os homens se vestem mesmo de demônio, com chifres e roupas de pele, e saem pelas ruas seguindo São Nicolau. Algumas pessoas levam correntes e sinos para fazer bastante barulho, e assim acaba assustando as crianças e também assustam os adultos. A ideia mais comum é que essa tradição nasce nas comemorações pagãs de solstício de inverno, e que representaria os mortos. A lenda também diz que depois dessa única aparição, Krampus voltaria a surgir no outro Natal. Com o tempo e com todas as tradições que foram surgindo no cristianismo, Krampus se juntou a São Nicolau e acabou se transformando em um personagem do Natal. Mas apesar disso e de toda essa história, não existe nenhum registro ou vestígio que prove a existência dessas tradições ligadas ao Krampus antes do século XVI nessas regiões. Nessa época, ela era uma espécie de carnaval, ligada à mesma lógica do caos e da inversão de valores. Um período que era de desordem e diversão na época mais fria do ano, e servia de distração aos agricultores que não conseguiam trabalhar durante o inverno. O Krampus como mito pagão só aparece por volta do século XX, quando formaram as primeiras ideias nacionalistas que depois formariam uma das bases ideológicas do nazismo. Até o século XIX, a Alemanha era dividida em pequenos estados, e para que eles entendessem que tinham as mesmas raízes, nasceu um movimento de intelectuais que resgatava as supostas origens dos povos germânicos. E foi nesse contexto que a bruxaria apareceu como uma religião pré-cristã e original desses povos, suprimida pelo cristianismo. Esse resgate aconteceu em várias partes da Europa e não só da Alemanha. Eram estados que estavam em formação ou passando por mudanças estruturais, e que precisavam mostrar para esses povos que eles tinham a mesma origem. E foi assim que uma parte dos mitos originais foi organizada e colocada em um contexto de valorização de um passado mítico comum. Esse resgate é um dos pilares do nazifascismo, e dá pra ver isso na ideia que os nazistas faziam dos povos germânicos, e no que os fascistas italianos falavam dos romanos antigos. O Krampus entraria no meio dessas tradições pagãs na região dos Alpes, que eram entendidas como a verdadeira cultura do povo. Esse argumento ganha força por causa dos mosteiros, mostrando que entre os séculos XVI e XVII, os arcebispos combateram a festa do Krampus. Mas apesar disso, não quer dizer que os nazistas criaram o Krampus, mas que é mais um mito criado por eles, que foram mestres em pautar narrativas e criar esse tipo de mitologia. Mas o que fez mesmo crescer a popularidade do Krampus, apesar de supostas origens ocultas, foram os cartões de Natal. No começo do século XX, era moda enviar cartões postais para os amigos com sonhos de demônios, batendo em crianças e colocando em sacos ou rodeados de mulheres. Em algumas também tem a participação de São Nicolau. O texto vinha com alguma coisa escrita, por exemplo, Boas Festas do Krampus, e lembrava todo o contexto inicial da violência que surgiu lá no século XVI. Mas apesar de todas essas histórias e mitologias, talvez o Krampus não tenha nada de Deus ou de diabo, e que talvez seja só uma desculpa dos camponeses da Idade Moderna para uma boa farra no fim de ano. Aliás, com toda essa popularização do Krampus, surgiram vários filmes, que infelizmente foram muito ruins, mas alguns até que são interessantes.